Então, vamos revisar também alguns conceitos relacionados aos paradigmas de linguagem de programação, certo? Então, o que é um paradigma de linguagem? Então, existe essa definição que diz que é um conjunto de características para categorizar grupo de linguagens de programação ou um padrão de resolução de problemas que se relaciona a um determinado gênero de programas e linguagens. Tá? Então, eu estou usando aqui uma classificação que é utilizada no livro de Varejão, que vocês vão ver também nas referências desses slides que eu vou compartilhar com vocês. Tá? A ideia aqui é que a gente tenha nos paradigmas, principalmente essa separação desses dois, o paradigma imperativo e o paradigma declarativo. No paradigma imperativo, a computação ela é vista como um processo que realiza mudanças de estados. E aí o foco é no processamento que vai ser feito. E aí dentro desse paradigma imperativo, existe o paradigma estruturado, orientado a objetos e o concorrente. E aí no paradigma declarativo, o programa ele vai ser uma especificação sobre o que é a tarefa. Você foca na descrição da tarefa de uma forma mais abstrata. E aí a gente tem os paradigmas funcional e lógico. Então, aqui tem um exemplo de um programa num paradigma declarativo. Então, você especifica aqui você especifica, como é que eu digo? Você especifica logicamente o seu problema. Então, você diz, olha, fulaninho é pai de cicraninha. Fulaninho é pai de cicraninho, fulaninho é pai de Beltrano, e por aí vai. Depois, você especifica a regra mãe, né? Então, você tem lá a relação de mãe entre Karen e Maria, então de Sina com Paul, de Frida com Dodo. E aí você também vai especificar as relações que existem entre isso, né? Então, para você ser pai de alguém, né? Pai ou mãe, né? Você pode ser ou pai ou você pode ser mãe. E aí você especifica logicamente as condições, tá? E aí, nos paradigmas de linguagens, eu vou tentar dizer aqui um pouquinho, vou tentar mostrar alguns detalhes de cada um desses paradigmas, tá certo? Aí, isso aqui também é com base no livro do Varejão ou no livro do Sebesta, tá? Que é outro livro bem clássico na área de paradigmas de linguagem de programação. Então, quando a gente pensa no paradigma imperativo, então a gente pensa em linguagens como COBOL, Fortran, C, Ada, Perl. Claro que a gente vai lembrar que como imperativo inclui o estruturado, orientado a objetos, e o concorrente também vai incluir as linguagens desses paradigmas específicos, tá certo? Então, quando a gente pensa no paradigma imperativo, o foco é em especificar como o processamento deve ser feito no computador. Então, a gente tem aqueles conceitos fundamentais de variável, que é um conjunto de células da memória, o conceito de valor, o conceito de atribuição. E aí, vocês vão ver que existe essa subdivisão nos paradigmas estruturado, orientado a objetos e concorrente. O paradigma estruturado, né, que tem como representantes clássicos aí Pascal e C, o foco dele foi fazer com que as pessoas pudessem estruturar melhor esses comandos, tá? Então, surgiu aquela noção de funções, métodos, procedimentos, né, dependendo da forma como é chamado em cada linguagem, né, que são subprogramas. E aí, o que é que acontece? A ideia é você desenvolver um programa através de refinamentos sucessivos. E aí você incentiva a divisão do programa em subprogramas, que são esses blocos aninhados. Então, você criava o bloco for, por exemplo, para você fazer uma série de comandos várias vezes. Ou então, se criava um método, né, ou uma função, um procedimento para fazer aquele conjunto de instruções, simplesmente chamando aquelas instruções. E aí, aí, quando surgiu esse paradigma, a ideia era desestimular o uso do desvio incondicional, que é o quê? Existiam linguagens de programação mais antigas, onde não existia essa noção de blocos. E aí, se você queria que uma coisa fosse repetida, você usava um comando lá, goto, que aí você voltava para determinada linha e reexecutava mais uma vez, por exemplo. E aí, nessas linguagens estruturadas, se desestimula o uso do goto, tá? E aí vieram os paradigmas como orientado a objetos, que tem como representantes linguagens como Smalltalk, Eiffel, C++, Java, C#. E a noção desse paradigma é ter o quê? A abstração de dados como elemento básico de programação. Então, o foco está em olhar o mundo e tentar abstrair o que é importante do mundo e representar no seu sistema algo mais próximo do mundo real, né? Que é aquela noção de classes, né? Que são estruturas de dados e as operações sobre elas, que são os métodos que a gente pode fazer. Então, se eu quero fazer um sistema com alunos, né? Então, eu vou representar um aluno através de uma classe. E aí, essa classe,
aluno, ela tem os seus dados, então um aluno tem nome, tem matrícula e tem operações que eu posso fazer sobre esses dados que eu vou representar como métodos, que é alterar o nome, alterar a matrícula, verificar a idade, esse tipo de coisa. E aí os objetos são as instâncias das classes, certo? E aí com as linguagens orientadas a objetos, vieram esses conceitos de herança e polimorfismo. E aí um programa ele vai ser o quê? Basicamente uma coleção de objetos que vão interagir entre si, passando mensagens que transformam o seu estado. E aí tem também essa noção de programação concorrente, né, onde alguns dos representantes desse paradigma são Ada, SR, Linda, High Performance, Fortran, tá? E a ideia desse paradigma é que os processos vão executar simultaneamente e concorrer por recursos, né? Então a ideia é que você programe tendo essa noção, isso aí já está previsto nas outras linguagens que seguem esse paradigma, de que você pode programar várias coisas que estão acontecendo em paralelo e que podem estar acontecendo em paralelo em um processador só ou em vários processadores, ou então que podem estar acontecendo em vários processadores que podem estar inclusive distribuídos em diferentes máquinas. E a ideia é que os sistemas eles podem compartilhar dados ou dispositivos periféricos. Existe também o paradigma declarativo. Então, a ideia do paradigma declarativo, que como eu disse a vocês, ele se subdivide em funcional e lógico, é que as especificações, a ideia do programa é especificar a tarefa que você tem que realizar. É o que e não o como, né? Então, eu especifico as regras, né? E aí, no final, eu peço ao sistema, agora resolva esse problema para mim, tá? Então, a gente abstrai num programa declarativo a forma como o computador é implementado. E os programas, eles vão ser tipicamente especificações de relações ou funções. E aí, esse tipo de paradigma, ele tem um interesse até hoje muito grande no meio acadêmico, principalmente para pesquisas na área de linguagem de programação e para inteligência artificial, certo? Isso é muito utilizado em inteligência artificial. No paradigma funcional, né, algumas linguagens que são representantes desse paradigma são Lisp, Scheme, Haskell e ML. Tá? E aí a ideia é que o programa ele vai ser composto por várias definições de funções. E aí o que é que a gente vai ter? Né? As operações que a gente tem numa linguagem, num programa funcional, são composições de funções chamadas recursivas, né? Que é quando uma função chama ela mesma. Então isso é bem comum em linguagens funcionais. E aí, qual é a ideia? É que você pode também passar uma função para outra função como um parâmetro, né? Então, a função, ela funciona, pode ser como uma variável. Inclusive, várias linguagens atuais têm utilizado características dos paradigmas funcionais, né? Então, a gente tem aí vários casos desse exemplo daqui, de você passar uma função como parâmetro, por exemplo, para um callback, né? Normalmente, quando se usa callback, se tem um pouquinho desse conceito. E aí existe o paradigma lógico, onde tem Prolog aqui como grande representante, em que a ideia é especificar predicados que vão definir a relação entre os fatos e as variáveis, e a execução ele vai ser esse processo de dedução automática para a resolução do problema que você propõe na hora que você monta o seu programa lógico. Também existe nessa noção de linguagens de scripting, tá? Então, a ideia é que a linguagem ela vai ser usada por meio de uma lista de comandos, que são scripts, né? Então, a primeira representante foi a linguagem Shell. Então, quando você está em sistemas baseados em Unix, você pode programar, pode fazer laços, pode mexer com o sistema, você pode varrer uma lista de arquivos para fazer um monte de coisas. Então, essas linguagens aqui que mexem com Shell, SH, KSH, são exemplos, AWK, também é uma outra linguagem de scripting. Tem Perl, que ela é mais parecida com a linguagem imperativa típica, mas que também é muitas vezes referenciada como uma linguagem de scripting. Tem JavaScript, PHP, Python, também é chamada de linguagem de scripting. Mas o que a gente lembra é que várias linguagens dessas, elas podem estar relacionadas a vários paradigmas, tá? Inclusive eu tentei juntar aqui porque me chamou muita atenção. E uma coisa que me chamou muita atenção é que a grande maioria das linguagens que eu pesquisei, principalmente se a gente olhar rankings das linguagens mais populares, grande parte delas também são orientadas a objetos. Então, se você olha PHP ela é imperativo, funcional, orientada a objetos, procedural, reflexiva. Fortran, ela é multiparadigma, estruturada, imperativa, procedural, orientada a objetos, genérica, array. Aí você tem aqui Objective-C, ela é reflective, ela como é que se diz? Orientada a objetos também. Aí você tem R aqui, que também é array, orientada a objetos, funcional, procedural,
reflexiva. A gente tem Go, que também vai ser multiparadigma, vai ser concorrente, funcional, imperativa, orientada a objetos. TypeScript, que vai ser funcional, genérica, imperativa, orientada a objetos também. C++, também procedural, funcional, orientada a objetos, genérica. Python vai ser funcional, imperativa, orientada a objetos, estruturada, reflexiva. Ruby, que vai ser funcional, imperativa, orientada a objetos, reflective também. E Java, que também vai ser genérica, orientada a objetos principalmente, né? Mas tem também, se a gente olhar aqui, copiou um pouquinho, ela também tem algumas outras características. Então, ela também pode ser imperativa e reflexiva também. Se a gente for aqui também olhar, tem outras linguagens que também são orientadas a objetos também, como Swift, que também é orientada a objetos, mas também é protocol oriented, também é imperativa, também usa aqui um pouquinho de programação declarativa. Aí tem ActionScript, que também é orientada a objeto, funcional, imperativo e também de scripting. Tem VB, no caso aqui é Visual Basic.NET, né? Ela também vai ser classificada como estruturada, imperativa, orientada a objetos, declarativa, genérica, reflective e event-driven. Tem a linguagem JavaScript, que vai ser a JavaScript pura, tá? Que vai ser classificada como event-driven, funcional, imperativa. Tem essa F#, que vai ser funcional, imperativa, object-oriented e também vai servir também para metaprogramação, reflective e concorrente. E tem C também, que nessa classificação, gente, só lembrando que essa é a classificação que tem na Wikipedia de cada uma delas. Então tem C, que é classificado como imperativa e estruturada, tá? E aí, o que a gente vê em geral com relação à evolução das linguagens de programação? É que era difícil programar diretamente em linguagens de máquina, tá? E aí, nas primeiras linguagens, o foco era na eficiência do processamento e no consumo da memória. Só que existia uma produtividade muito baixa dos programadores, então se demorava muito para fazer um sistema. Então, daí surgiu a programação estruturada, surgiram os tipos abstratos de dados, orientação a objetos com as classes, para tentar resolver esses problemas. E aí a gente também tem a noção de gerações de linguagem de programação. Então, é um conceito que às vezes é também cobrado em algumas questões, inclusive na questão que eu vou discutir já, e que a ideia desse conceito, eu tentei pesquisar e trazer para vocês a ideia básica de cada geração de linguagem de programação. Então, na primeira geração, a gente considera como sendo primeira geração as linguagens no nível de máquina, para os computadores de primeira geração. E as instruções são basicamente zeros e uns, tá? Então, a ideia era ter o switch lá, ligava, desligava e você programava com base nisso, tá? As linguagens de segunda geração, elas tinham a noção de que as linhas do programa vão ser comandos que você vai fazer no processador, tá? E aí o código, ele vai poder ser lido e escrito por programador e ele vai precisar ser convertido para um formato que vai ser entendido pela máquina. E aí esse processo de tradução, ele vai ser chamado de assembly, tá? E aí o que acontecia? Você tinha uma linguagem que era própria para aquele processador. Tá? Então, era muito específico para cada processador. E aí, essas linguagens elas podem ser usadas como parte de kernels, de drivers de dispositivos, de videogames ou de programas gráficos. As linguagens de terceira geração são as mais comuns que a gente tem hoje em dia. Elas são linguagens que são mais independentes de máquinas, são mais amigáveis ao programador, são mais fáceis de ler, de escrever e de manter. E a maioria delas vai suportar programação estruturada orientada a objetos. Então, tem aí Fortran, Algol, né, que são as mais antigonas, COBOL, mas que algumas delas ainda são usadas até hoje, tá, gente? C, C++, C#, Java, Basic, Pascal, JavaScript, Python, né? Só que lembrando que Python, Ruby e Common Lisp são linguagens de terceira geração, mas elas vão ter algumas características das linguagens de quarta geração também, mas estão classificadas, né, pelo menos até onde eu encontrei, como linguagens de terceira geração. De quarta geração são aquelas linguagens que vão ser vistas como evolução das linguagens de terceira geração. E muitas vezes elas são tipificadas como linguagens que vão lidar com grandes quantidades de dados, certo? Ao invés de focar só em bits e bytes. E aí elas vão ter, algumas delas elas vão ter um suporte maior a bancos de dados, a otimização, ao uso junto com a matemática, tá? Para o processamento de muitos dados. Também são chamadas de linguagens que facilitam o desenvolvimento de interfaces gráficas e o desenvolvimento web. Tá? Então, existem linguagens, como a gente sabe que Python, que tem essas características, mas
mesmo assim elas são classificadas ainda como de terceira. Porque aqui nesse grupo você coloca mais linguagens como SPSS, Stata, Power Builder, algumas linguagens, o Ramis, que é uma linguagem que é usada num software lá chamado Matemática, para processamento lá matemático. Então, essas linguagens daqui que são classificadas de fato como linguagens de quarta geração. As linguagens de quinta geração são aquelas linguagens que são baseadas na resolução de problemas usando restrições que vão ser dadas ao programador ao invés do algoritmo, né? Então, é nesse grupo onde ficam as linguagens lógicas e outras linguagens declarativas usadas nas pesquisas de IA. Então, tem aqui o exemplo de OPS5 e Mercury. E aí, normalmente, é muito comum no ENAD e em outros concursos ter uma tabelinha de popularidade das linguagens de programação. Eu tentei achar uma aqui de 2020 e achei essa aqui do PyPL, que ele considera o seguinte: ele analisa o quanto tutoriais nessa linguagem são procurados no Google. E aí, por exemplo, Python ficou aqui em primeiro, depois Java, JavaScript, C#, C, C++, PHP, R, Objective-C, Swift, TypeScript, MATLAB, Kotlin, Go, VBA, Ruby, são algumas linguagens mais populares. Então é importante a gente dar uma olhadinha nesses rankings para ver essas linguagens mais populares e as características dessas linguagens mais populares. E aí, por exemplo, aqui também a questão às vezes é popular no sentido de maiores demandas por funcionários, né? Então se viu aqui que as linguagens onde há mais empregos para elas são Python, aí tem que Python, Java, JavaScript, C++, C#, PHP e Pro. E aí ele mostra aqui a cada ano como é que está essa demanda subindo e descendo. Então, considerando isso, né, então essa revisão foi para tentar revisar para vocês esses conceitos que vão ser abordados nessa questão que eu vou falar agora, que são os conceitos de linguagem de programação mais populares, de paradigmas de linguagem de programação, principalmente funcional e orientada a objetos, linguagem de primeira, segunda ou terceira geração. Então, na questão do ENAD, que a gente colocou aí como número 4, o que é que ela mostra? Ela mostra uma tabela com o ranking das 20 linguagens de programação mais populares. Isso aqui foi em 2014, tá? Então, tinha aqui C, Java, Objective-C, C++, e aí botava quão popular elas eram, né? Então, tem aqui a popularidade de cada uma e aqui o nome de cada linguagem, tá? E aí, nessa questão se diz o seguinte: considerando a classificação das linguagens de programação apresentada na tabela, avalie as afirmações a seguir. Número 1, afirmação 1. O ranking é liderado por uma linguagem de terceira geração e de paradigma funcional? Aí quem é a número 1? É a linguagem C. C é de terceira geração? A gente viu que é. Mas ela tem paradigma funcional? Não, né? A gente viu que C é uma linguagem estruturada. 2, afirmação 2. Linguagens com licença livre, elas têm participação inferior a 20%, se somados os percentuais de popularidade? Então, a gente tem, por exemplo, que pelo menos C, Java, C++, né, são linguagens que vão ter, por exemplo, pelo menos C e Java, são linguagens que a gente sabe que elas são de licença livre, tá? Para utilização de maneira geral. Então, a gente já vê que isso aqui já dá mais do que 20%, então essa afirmativa não vai ser certa, tá? Na terceira, diz o seguinte: é maior no ranking a participação de linguagens que utilizam o paradigma orientado a objetos que das linguagens que utilizam os demais paradigmas. Então, para responder essa questão, eu sei que na hora a gente ia ter que ir por eliminação, né? Então, como a gente já sabe que a 1 e 2 não são corretas, né? Então, só vai sobrar essa da 3 apenas, né? Então, eu iria por eliminação, mas mesmo assim eu fiz uma análise aqui com vocês, tá? Então, o que é que eu disse aqui? Por que essa 3 está correta? Essas duas eu já disse a vocês que estavam incorretas, pelos motivos que eu apresentei, mas nessa terceira, se a gente somar os percentuais de linguagens que são consideradas OO, embora elas possam ter também outros paradigmas, mas se eu pegar Java, Objective-C, C++, C#, PHP, Python, Visual Basic.NET, F#, Ruby, ActionScript, Swift, Delphi, que é Object Pascal, somando elas, a gente já tem aí 47,937%. Claro, gente, que uma dica é se vocês forem parar para fazer essas contas todas que eu fui fazer, vocês vão perder tempo e não vão conseguir responder a prova toda. Então, vocês vão realmente por eliminação. Mas, para tentar mostrar para vocês isso, eu vi que realmente a maioria delas, né, realmente as linguagens OO, elas estão sendo maioria aqui, tá certo?